Salve, salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo pós-jogo do Corinthians. Vamos falar hoje sobre Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena e hoje, dessa vez, com uma derrota em casa. Desde já eu quero pedir perdão aí por não ter conseguido gravar o jogo assim que terminou. Então não poderia usar o jargão do meu amigo Kaká, do canal Povo Escolhido, que é acabou de acabar. Estou gravando isso no dia seguinte. Em minha defesa, assim como na terça-feira eu também não consegui fazer o pós-jogo e dessa vez não vou falar porque foi uma vitória, né, acachapante do nosso Coringão. Na terça-feira foi aniversário de 1 ano do meu filho e hoje, e ontem, dia 1º, a gente fez a festinha dele aí pra família e amigos mais próximos. Então, se você até a próxima estiver mais próximo aí do Timão Boladão, quem sabe você não estará no próximo aniversário do herdeiro do canal mais top que temos sobre Coringão hoje. Beleza? Quero agradecer aí aos novos inscritos, agradecer bastante aos antigos inscritos e fiéis que nós temos. O pessoal que engaja bastante aí, que deixa um comentário, deixa um like, isso ajuda muito. A gente tá aí buscando nosso lugarzinho ao sol, com o nosso canal pequenino no momento, porém grande em seu potencial. Beleza? Vamos falar aí desse jogo, porque é incrível como o Corinthians ganha e a gente vê insegurança, né, nas mídias mais tradicionais. A gente vê muitos mas, muitos porém, muitos entretanto. E quando o Corinthians perde, a gente vê muita cravação de alguma coisa. E o que eu reparei, talvez você também tenha reparado, é o pessoal falando que a realidade caiu, voltamos ao normal, Série B em breve, enfim. Tudo que é negativo, tudo que é talvez jogar no mais fácil, jogar para a torcida, enfim, a gente vê por aí. Mas o que está faltando, e isso é minha opinião, talvez se você for um pouco mais elevado espiritualmente do que eu, talvez você consiga abrir os meus olhos para uma realidade não alternativa, porque talvez eu viva na realidade alternativa e esses caras mais conceituados aí, um pouco maiores do que a gente, estejam enxergando de fato o que acontece no Corinthians. Enfim, bora falar um pouquinho desse jogo. Eu vi alguns flashes durante o primeiro tempo, o segundo tempo eu consegui acompanhar um pouco mais e hoje já me inteirei mais aí sobre o que aconteceu no jogo de ontem, principalmente no primeiro tempo. Antes de mais nada, pra gente falar do jogo, vamos falar um pouquinho da realidade das duas equipes, porque eu não sei se é mau caratismo, não sei se é preguiça ou se é só a busca pelo clique perfeito. Mas se a gente fizer aí uma retrospectiva rápida sobre o time do Povo e seus últimos adversários, para que a gente possa pegar, né, os melhores que a gente pegou ali, né, de fato, que o Corinthians enfrentou os adversários um pouco mais desafiadores, né? A gente vai ter algumas surpresas e eu acredito, na minha visão humilde, que essas surpresas elas são positivas e não negativas, apesar, né, da má vontade muitas vezes da imprensa como um todo, né? Inclusive alguns canais, não canais, mas portais aí que tem uma voz muito ativa e também tem uma audiência bem cativa mesmo, cativa no mau sentido mesmo, né? Que eles cativaram aquela quantidade de seguidores que às vezes de uma forma que, mano, os caras conseguem ressoar a mesma opinião que os jornalistas que ali trabalham, nem todo mundo ali provavelmente deve ser jornalista. E sim, eu tô falando dos canais que são corintianos e vivem de Corinthians literalmente
na sua essência, porque são portais, né? Não são só canais de torcedores. Apesar de terem torcedores lá, mas eles têm uma linha editorial, é isso que eu quero dizer. Mas vamos lá, que já passou 5 minutos e eu não falei nada sobre o jogo em si. Mas vamos lá, vamos pegar uma retrospectiva aqui. A tiragem que eu vou fazer ela é bem pequena. Agora vou fazer só de 5 jogos, os últimos 5 jogos. Os últimos 5 jogos a gente pegou na ordem, tá? Fortaleza, que não é um time fraco, é um time que pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras é um time difícil, sim, né? Sempre faz bons jogos. E o Corinthians, no retrospecto mais recente, a gente tem tido jogos muito difíceis contra eles, né? Aqui a gente empatou em 0-0, foi um jogo bom. O Corinthians teve muito mais chance de abrir o placar do que sair com derrota. Depois a gente pegou o Nacional, 2-0 neles. Nacional, sim, um time mais fraco, que é o Nacional do Uruguai. Depois a gente pegou o Flamengo, que é candidato a campeão brasileiro, né? É um dos candidatos tanto ao Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores e também a Copa do Brasil. Então, assim, não é qualquer time, é o Flamengo. E nesse jogo ainda a gente teve alguns detalhes importantes. A gente jogou com o meio-campo que não é o nosso titular e também não é o meio-campo que a gente gostaria de ver, que era com Breno Bidon, Paulinho, que já não está mais entre nós. Eu farei um vídeo sobre isso também em breve, assim que tiver um tempinho, para complementar o que eu já venho falando da questão de ídolos no Brasil e no Corinthians. E a gente também jogou com Paulinho, Breno Bidon e o Garro, né? Esse era o nosso meio campo. Um time que não tinha jogado junto dessa forma e foi jogar só contra o Flamengo em crise, né? Mas não era uma crise porque, mano, o Flamengo só perdeu e empatou o jogo contra time que era pra ele massacrar, né? Talvez a preguiça de alguns jogadores lá ajudou eles a criar uma crise fake, né? Enfim, esse nós perdemos 2-0, nada anormal. O time do Corinthians, né? Do jeito que estava. Aí a gente pegou o Argentinos Júniors, que para muitos, e aí eu quero que você faça um exercício de, né, se você tiver tempo. Muita gente falou que era o time reserva do Argentinos Júniors, porém esse era o titular. O reserva foi o que ganhou de nós, fora de casa. Mas aí, tipo, né, como eu disse no começo do vídeo, é muito mais fácil a gente desmerecer resultados positivos do Corinthians do que dar um pouco de moral para quem ganha também, né? Enfim, esse foi 4-0 dentro de casa, né? Uma surra neles. Aí a gente pegou o América Mineiro, um time fraco pela Copa do Brasil, e metemos 2-1 neles, onde a gente viu a imprensa falar pra caramba que o Corinthians tomou sufoco, que o Corinthians foi apertado. E a boa verdade é que eles tiveram 2 lances, poderia sim sair gol, mas, cara, a gente tinha muito mais chance de ganhar esse jogo do que dos caras empatarem ou virarem esse jogo. Enfim, esses foram os 5 jogos que eu peguei a princípio pra gente falar do retrospecto do Corinthians. Então, Fortaleza, Argentinos Júniors é parâmetro sim, o titular, tá? É parâmetro sim, porque o Corinthians não é o Palmeiras atual e nem muito menos o Flamengo, tá? Então, se você tiver a expectativa no nível correto, você não vai falar que foi fácil demais só por conta do resultado elástico. Até porque o Corinthians jogou muito mais que os caras, normal. Aí o América Mineiro, sim, um time muito fraco, o Corinthians só fez o importante, né? Eu não preciso nem falar que com um time em reconstrução, o importante é o resultado, muitas vezes, e não o futebol bem jogado. Né? O futebol bem jogado é um plus, ele não é o essencial, né, quando você está em reconstrução. Porque não importa quando a gente joga bem e perde, que é o caso de ontem, por exemplo. E depois a gente pegou o Racing e meteu 3-0 nos caras dentro de casa também. Então, assim, Corinthians dentro de casa, mostrando que além das importâncias desses
desses jogos aqui, né? 2, 3 em mata-mata. Mostra a força que tem em casa, tá tentando recuperar essa força, porque ano passado a gente perdeu muito. Esse ano a gente tá recuperando. E ontem veio a derrota aí, 1-0 pro Botafogo, o Cavalo Paraguaio, mais um time que joga junto há muito tempo, né? Muito mais tempo que esse Corinthians. Lembrando que eu acho que fica difícil também, né? O pessoal às vezes não quer. A gente abriu mão de, agora um pouco mais, né? De pelo menos 13 jogadores. E contratamos novos 10 jogadores. Então, assim, é outro time, gente. O escudo é o mesmo, mas é outro time, literalmente. A gente tinha algumas peças ali, remanescentes. Então, a gente tinha do ano passado, dentro do time titular, a gente tinha o Cássio, que não tá mais. A gente tinha o Gil, que não tá mais. A gente tinha o Juliano, que não tá mais. A gente tinha o Lucas Veríssimo, não temos mais. A gente tinha o Fábio Santos, que não tá mais, já foram 5. A gente tinha o Paulinho, que não tá mais, ano passado também não jogou muito. A gente tinha o Juliano, que eu já falei. A gente tinha... quem mais estava naquele time horroroso do ano passado? Fagner estava na direita, esse permanece. Roger Guedes, durante uma parte do ano estava, não está mais. Aqui já foram 7, eu devo estar esquecendo mais. Juan Oliveira estava no time, não está mais. A gente tinha Renato Augusto, já foram 8. A gente tinha Pedrinho, não está mais. Cara, assim, já deu para entender onde eu quero chegar, né? É outro time, literalmente outro time. Os que foram ali na casa dos 10, 13 jogadores que foram embora. E os que permaneceram, né? Matheus Bidu, quase foi, mas não foi reintegrado. E não joga porque não é o titular da posição, né? E o Hugo mesmo, que mesmo jogando bem, não será o titular ideal para nós. Mas se eu voltar mais 2 jogos aqui, mais 3 jogos, aliás. 3, deixa eu ver. Não, vou voltar um pouco mais, que é para dar uma boa introdução aí, né? Introdução de 10 minutos, mais ou menos. É isso aí, introdução de 12 minutos. A gente jogou contra o América Mineiro, 2-1 na casa dos caras. Fluminense 3-0 em casa. E esse jogo falaram pra caramba, falaram muito mal do Fluminense, mais ou menos do Corinthians. 3-0 em casa. Argentinos Júnior, sim, com time reserva nessa derrota fora de casa. A gente pegou o Bragantino, que já costuma ganhar do Corinthians em fase boa e fase ruim. E a gente pegou o Juventude jogando melhor que os caras, com 2 falhas, perdemos 2-0. E o Atlético Mineiro, que a gente jogou melhor boa parte do tempo e empatamos em casa. Então, assim, como é que você quer levar a sério algumas opiniões quando você vê que os jogos mais difíceis do Corinthians, os mais difíceis, os adversários mais capacitados do Corinthians, ganharam de 1-0, 2-0 no caso do Flamengo, empataram 0-0 com a gente. E os mais fáceis do Corinthians ou massacrou, com 3-0, 4-0, 2-0, 2-1, enfim, o Corinthians mais ganhou do que empatou contra times fracos. O Corinthians mais empatou do que perdeu contra times difíceis, né? Para não falar das vitórias que a gente teve, que ninguém leva a sério, né, quando vence, enfim. Agora vamos sim falar do jogo de Botafogo. Amém, glória a Deus, vamos lá. Corinthians e Botafogo em casa, 7ª rodada do Brasileiro. A gente ainda tem um jogo para fazer contra o... Que time que a gente tem para fazer um jogo? Que tá... contra o Atlético Goianiense, que vai ser agora na próxima semana aí, data FIFA. Vai aproveitar para fazer esse jogo. Então, vamos lá. Corinthians e Botafogo. Vamos às estatísticas do jogo para a gente tentar entender como que foi essa partida. Ao todo, 53% de posse de bola do Corinthians, 47% do Botafogo.
Primeiro tempo que o Botafogo foi melhor do que a gente, boa parte, mas não inteira, tá? Então já começa por aí. O Botafogo não amassou o Corinthians, não teve um monte de grandes chances, pelo contrário, ele teve uma cabeçada que foi, né, na cara ali do Carlos Miguel. E se você pegar lance importante contra lance importante, no segundo tempo a gente teve muito mais que eles nesse nível. Mas o Botafogo chutou 3 vezes no gol no primeiro tempo e o Corinthians 6, tá? 6 que o goleiro mesmo teve que fazer uma defesa, algumas foi difícil, outras foram defesas banais, fáceis, da mesma forma o Botafogo, tá? Escanteios, será que o Botafogo teve muito volume, né, para gerar um escanteio toda hora? Foram 4 escanteios do Botafogo, 2 pro Corinthians. Tá, mas e passe? Já que no primeiro tempo o Botafogo terminou com posse de bola maior do que a do Corinthians, foram 54-46. Foram 234 passes trocados contra 205 do Corinthians. A gente vê que aqui pelo SofaScore, a gente consegue entender com esses números que sim, o Botafogo esteve mais com a bola, então tocou mais passes. Mas quantas vezes ele chegou? Se foram 4 escanteios apenas, se foram somente 3 chutes no gol e uma grande chance, que é a cabeçada, que não conta como no gol porque foi para fora, foi muito errado aquela cabeçada. Aí depois a gente tem a questão de faltas e tal, né? E esse é o resumo do primeiro tempo. 0-0 o primeiro tempo, hein? Vamos pro segundo. Segundo tempo, o Botafogo começou melhor os primeiros 10 minutos e sim, teve um gol. E esse gol, você deve pensar, caramba, foi um gol tipo monstrão, jogada monstro, enfim. Esse gol foi pro VAR, porque foi uma bola que o Kaká, se eu não me engano, tenta chegar antes, então o atacante consegue bater na bola antes que o Kaká, né, e fazer o gol. Aí o lance vai pro VAR, né? E aí você vê que, mano, até mesmo durante o gol, né, até no melhor momento do Botafogo, que foi o gol, o lance foi, tipo, validado pelo VAR. Quer dizer, se o Botafogo tinha todo esse volume que você tá ouvindo aí, que o Botafogo deu esse trabalho todo pro Corinthians, o gol dos caras sairia a qualquer momento. E não saiu a qualquer momento, saiu num lance ajustado. Saiu num passe, numa possível falha ali, para alguns do Félix Torres, né, que saiu errado e tal, e deu essa chance. Bola na esquerda, cruzamento pro meio, rasteiro, o atacante chegou e mérito total dele. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Botafogo, hoje, está em primeiro, o Corinthians está em 17º. Esse Botafogo que ganhou de times até melhores que o Corinthians, empatou com outros, enfim. Esse Botafogo ganhou do Corinthians fora de casa com um gol que foi pro VAR. Quantas chances supremas o Botafogo teve no segundo tempo, para ponto de a gente ter que ler numa thumb que a realidade caiu, a bigorna da realidade caiu, ou que pra gente ver um GC falando que o Corinthians tem que estar preocupado com a Série B. E veja, eu não falo que o Corinthians não tem que estar preocupado, eu quero que você entenda, a gente tem que estar preocupado não por conta só de resultados que a gente tem com um time grande. Porque com um time grande a gente vê que o jogo termina dessa forma, o Corinthians compete. No começo do ano a gente não tinha um time competitivo, a gente simplesmente entrava nos jogos querendo saber de quanto que a gente ia perder. E isso é a verdade. Você concorde com ela ou não, se você parar para analisar sem coração, né, só vendo as coisas como elas de fato são, você vai ver que faz sentido sim o que eu tô falando. E aí, beleza. Agora, vamos falar dos números do segundo tempo que refletem que o Corinthians foi massacrado pelo Botafogo, como dizem. Posse de bola, 40 do Botafogo, 60 do Corinthians. Ah, mas você pode falar, pô, o Corinthians tomou o gol. Sim, mas em qual momento que o Corinthians não tomou o gol e o Botafogo estava com 60%, 65%, 70%, enfim, mostrou superioridade. Aí vamos lá. A expectativa de gol, que é uma
estatística que o SofaScore está usando agora, no primeiro tempo, o Corinthians tinha 0,36% de expectativa de fazer um gol. E o Botafogo, superior a nós, tinha 0,50%, um pouco mais da metade. Só que não dá um inteiro. Então, até mesmo nas estatísticas, a chance de sair gol no primeiro tempo era muito baixa. Por quê? Porque ninguém estava criando para isso, para ter chance, de fato. Aí vamos para o segundo tempo. A expectativa era 0,57 do Botafogo e 0,41 do Corinthians. Essa é a expectativa, de acordo com o que estava sendo apresentado. O Botafogo fez seu gol. O Botafogo teve uma grande chance no jogo, né? Que foi o gol. E o Corinthians não teve nenhuma. Por quê? Porque grandes chances são aquelas bolas que você tá na cara, que você dá um chute, né? Praticamente livre. Talvez o Romero, que chutou daquele jeito que você deve lembrar. Enfim, grandes chances pelo SofaScore não teve nenhuma. Mas o Botafogo teve uma e saiu o gol. Aí, chutes a gol. 6 para o Botafogo, 10 para o Corinthians. Esse é o time que não conseguia jogar contra times melhores. Mas já teve 10 chances. Já teve 10 chutes no gol contra o Botafogo. Beleza. Quantas bolas o goleiro salvou? E essa é uma estatística que no primeiro tempo o Corinthians teve 0, né, que o Carlos Miguel trabalhou de fato, salvou. E o Botafogo teve 2. Então no primeiro tempo a gente já deu mais trabalho que o próprio Botafogo. E no segundo tempo, Thiago, como que foi? 5 bolas salvas pelo goleiro do Botafogo e apenas uma pelo Carlos Miguel. Olha que massacre do Botafogo em cima de nós. Quantos escanteios já teve no segundo tempo? Superior, Super Billy, Botafogo. 1 escanteio. Corinthians 0. Agora vamos ver os passes lá do primeiro tempo, né? No massacre lá do primeiro tempo, que alguns falaram. 161 passes do Botafogo, 243 do Corinthians. O Botafogo massacrou sem ter a bola. O Botafogo massacrou sem chutar pro gol. O Botafogo massacrou sem ter grandes chances. Ora, eu não tô entendendo aí o que a mídia tá falando. E aí a gente teve, né, um total aí de 13 faltas no segundo tempo pro Corinthians e 3 pro Botafogo. Esse Botafogo que massacrou não tava com a bola ou a gente não precisava fazer falta para tomar? Estranho, muito estranho. Então o total foi, vamos lá de faltas, né? 15 faltas pro Corinthians, 7 faltas pro Botafogo. Então assim, um time que massacrou de fato, que teve a bola no pé durante todo esse tempo, que ganhou. Os números não mostram esse domínio supremo sobre nós. E agora, para encerrar, porque já foram 23 minutos, quero fazer uma reflexão com vocês. Vou falar aqui o time do Corinthians, né? Que eu não posso esquecer, eu sempre falo quem entrou. Para você lembrar como esse time é diferente, né? Carlos Miguel, Mateuzinho no lugar do Fagner que tá machucado, Félix Torres, Kaká, Hugo, Breno Bidon, Ranieri, Rodrigo Garro, Wesley, Yuri Alberto, Igor Coronado. Segunda vez que a gente repete essa formação, com exceção ao Mateuzinho, que entrou no segundo tempo no jogo que a gente fez na terça-feira. Mateuzinho saiu machucado, então a gente já tem uma dúvida aí pro próximo jogo. Rodrigo Garro e Coronado jogaram muito bem, principalmente o Coronado, várias enfiadas de bola, inclusive a que o Yuri bate na trave. Olha que detalhe, o time que foi massacrado ainda teve uma chance de sair com empate ali com uma bola na trave. Fausto Vera entrou no segundo tempo, teve várias chances de marcar também. Um chute muito para fora, mas outros passaram rente, uma cabeçada que não foi a melhor escolha, né? Mas sobrou para ele. Um chute de esquerda na lua, enfim, várias chances para um dos nossos jogadores. Igor Coronado jogou bem, o Garro jogou bem, Ranieri, né, manteve a média, o Breno Bidon um pouquinho mais abaixo, só que jogou bem também, uma média muito boa. O Hugo, mais um jogo consistente. Mateuzinho e Félix Torres um pouco destoante ali
do resto do grupo. Mateuzinho, eu já tenho uma visão um pouco diferente da maioria. Eu não acho que ele é um péssimo reserva. E eu acho que o povo tem um pouco de má vontade também para analisar o jogo do Mateuzinho quando ele está em campo. O Mateuzinho não é para fazer a mesma função do Fagner. Muitas vezes, quando o Antônio Carlos, o Antônio Oliveira coloca o Mateuzinho, é para ter uma função diferente da do Fagner, apoiar um pouco mais no ataque, né, abrir um pouco mais de mão da defesa. Só que no ataque, assim como ele fez o gol recentemente, e assim como ele também participou, estava perto do Coronado durante o gol do Coronado essa semana, você não vê o Fagner fazer isso. E a gente tem tendência a ver somente quando dá certo. E quando, entre aspas, não dá certo, né, que a gente acaba, por exemplo, no gol do Coronado. Se o Coronado toca para ele, ele tinha chance de fazer o gol nessa semana, terça-feira. Então a gente não dá muita moral, a gente não vê muita coisa. E às vezes a gente acaba repetindo o que os outros falam. Enfim, vamos ter um pouquinho mais de boa vontade na questão do Mateuzinho, porque taticamente ele não vai jogar igual o Fagner, e ele também não vai fazer a função do Hugo. Porque eu acho que vocês ainda não entenderam que quando o Mateuzinho entra em campo, ele apoia o lado direito no ataque. Né? Quem estava no lado direito no ataque durante os últimos 6 jogos e quem estava do lado direito do ataque quando o Mateuzinho estava disponível? Romero, que não é um exímio atacante, e nos últimos jogos Coronado, que não faz função de atacante, né, de ponta. Ele é meia. Então, por que será que ele sempre aparece como opção? Fica aí o questionamento. Bom, 26 minutos de jogo, ninguém merece de vídeo, ninguém merece mais do que isso. Espero que vocês assistam, deixem sua opinião. O próximo jogo, sim, contra o Atlético Goianiense, e depois a gente pega o Tricas no nosso, né, em casa. Sem tabu, infelizmente, mas esse é o nosso cenário. Tem muito mais coisa para falar, só que, num vídeo só a gente acaba deixando o vídeo muito extenso e não é essa a ideia do canal. Na verdade mas toda hora não, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha, um comentário aí sobre o que eu falei. E vamos, né, tentar olhar esse time da maneira mais correta, que é um time em reconstrução, gente. Eu desafiei vocês, acho que há uns 5 vídeos atrás, a mostrar um time que em reconstrução conseguiu resultados tão positivos momentaneamente, claro, no primeiro ano, pra gente ter como parâmetro. E, eu duvido você achar até agora um time na mesma circunstância. Palmeiras quase caiu. O Flamengo só saiu com o Carioca porque os times cariocas em volta estavam piores do que ele na reconstrução em 2009. Quando mudou a diretoria, 2009, 2016, ali, aquele período ali. Então, assim, não dá, né, mano? A gente tem que contextualizar o futebol brasileiro como um todo. O Corinthians é mais um dentro do futebol brasileiro que é nivelado por baixo, sim, muitas vezes. Porém, quando você tem uma diferença muito grande, igual os times que já estão há muito tempo, né, se reconstruindo. Olha o caso do Atlético Paranaense também, está sempre figurando ali do meio da tabela para cima, conseguiu alguns títulos importantes, chegou em finais, enfim, final de Libertadores com o Filipão. Veja que o que eles têm em comum é o processo e as dificuldades que eles passaram. O Palmeiras está ganhando tudo há muito tempo, foi salvo pelo Santos, e o Santos está pagando agora pelo que ele fez aí, bem feito, né? Vai ficar aí amargando a Série B por ter salvo os caras da Série B, da terceira, e é bem feito para vocês, espero que piore. Beleza? 30 minutos de vídeo, me perdoem, não esquece, tem os links na descrição que você ajuda muito o canal. E é isso, tamo juntasso, parabéns pro meu filhão, amo vocês, vai Corinthians sempre. Hoje eu vesti o manto, porque tá frio pra caramba. Eu não tenho um monte de camisa do Corinthians, pra falar a verdade. A última que eu tive, a minha outra cachorra deu uma rasgada nela, que era uma da Calunga.
que eu amava muito, que eu ganhei da minha mãezinha. Enfim, tamo junto. Vou comprar a camisa do Corinthians. Não essas aí que eu não gosto, né, mano? Assim como o Kaká, essa borda branca é um inferno. Quando sair, eu compro. Até nessa aqui, mano, que é oficial, você pode ver que tem a borda branca bordada. Enfim, morte a borda branca no símbolo do nosso Coringão. Tamo juntão, é nóis. Ótima semana pra vocês e vai Corinthians.